Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Morre no Restauração, rapaz baleado no bairro da Várzea. Homem assassinado a tiros no bairro de Água Fria. Estas manchetes terão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas em Pernambuco foram registrados 6 assassinatos. Foram divididos, 3 crimes ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. Este ano foram registrados em Pernambuco 153 assassinatos, sendo 90 no interior e 63 no Grande Recife. Marcos Roberto da Silva, um homem com 43 anos de idade, residente na segunda travessa da rua 10 de novembro, no bairro do Pichete, em São Lourenço da Mata. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo à margem da BR-408, ao lado da Compesa, no bairro Nova Tiúma, em São Lourenço da Mata. Crime praticado por elementos desconhecidos. Marcos Roberto da Silva, ele trabalhava pegando fretes na Feira Livre de São Lourenço da Mata, e que no local do crime ele havia participado de uma feira de cavalos. Nenhuma informação até agora sobre a motivação e autoria do assassinato. O corpo de Marcos Roberto da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O comerciante Cícero Manuel Leite, com 54 anos de idade, ele, ao sair de casa para caminhar, foi morto a tiros pertinho da subestação da CELP, à margem da BR-110, em Bimirim, no sertão do estado. Crime praticado por um elemento desconhecido. Segundo informações, ele seria caboeta, ou seja, informante da polícia, e aí muita gente tinha raiva dele. O corpo de Cícero Manuel Leite foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Bruno Gabriel da Silva Machado, com 24 anos de idade, foi assassinado com pauladas na Rua 3, comunidade Rio Corrente, no bairro da Coab Maçangana, em Petrolina. A autoria do crime, segundo informações dos elementos, Carlos Eugênio Marques da Silva e Bruno Marques da Silva são irmãos e que estão foragidos. A motivação do crime é desconhecida, e o corpo de Bruno Gabriel da Silva Machado foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal na cidade de Caruaru. José Andrei Soares foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Maria Lúcia Gomes de Vasconcelos, em Xangrande. Crime praticado por elementos desconhecidos. A informação que passaram para a polícia é de que o rapaz, ele estaria envolvido no tráfico de drogas. Ele morava em Gravatá, mas ameaçado, ele saiu de lá para poder não ser morto, mas acabou residindo em Xangrande e foi assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Isaías Edmilson Vicente Candeias, um rapaz de 34 anos, profissão informada. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo pertinho da residência dele, na rua Juriti, lá em Barra de Jangada, no Jaboatão dos Guararapes, num atentado de autoria e motivos não informados. Isaías Edmilson Vicente Candeias foi levado inicialmente para a UPA local, a UPA de Barra de Jangada, de onde foi em seguida removido para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. José Leandro de Amorim do Nascimento, um rapaz de 29 anos, profissão não informada, residente na rua Antônio Luiz de Brito, no bairro Jardim Piranga, em Vitória de Santo Antão. Ele foi trazido para Recife para emergência do HR com hematomas pelo corpo, vítima de um brutal espancamento de autoria e motivos não informados. Aline Pereira da Silva, de 28 anos de idade, residente na 4ª Travessa do Bom Sucesso, no bairro de Campo Grande, foi agredida a faca, peixeira, e ninguém informou quem a agrediu nem a motivação, e ela deu entrada na emergência do Hospital da Restauração, onde estão de plantão as recepcionistas Martinelli de Passarinho, Raíssa, Janaína Ramos, Andréa Marinho, Clécia, filha de Cátia, neta Dona Lúcia, Janaína, filha, esposa de Wilda Paulo Etério, e Eliane, filha de Nego e Geni, de Nova Descoberta. Na nova emergência clínica
Daniele Monteiro, Elaine Amaga e a Índia de Rio Doce. E os maqueiros de plantão, Silvano, André, Ricardo, Brasil, Pablo, Berg, Índio, Washington e também Tiago do Bloco Cirúrgico. Os nossos amigos operadores aqui da Regional sempre com a gente de plantão: Big Alves, Guto César do Pedal da Casa Amarela, Chaveirinho, Cambutanque, Adilson, Carlos Santos, Aldo Leite e nosso amigo Avanildo Cerqueira, que está aqui no comando no Bandeira 2 e daqui a pouquinho vai enfrentar também a primeira página e a Super Manhã com Geraldo Freire, o comunicador da maioria. Estão sintonizados com a gente o tempo todo aqui na Jornal os gerentes da Caixa Econômica de Casa Amarela, de Casa Caiada, Isaquiel e Fernando e Isaquiel, Ana de Lolita em Calha de Vaca e Nuta em Ponta de Pedras. O comissário Antônio Amaro Radier, ele e a esposa Socorro, toda a família daqui de Itapa no Rio Doce, Olinda. O pessoal do Bar do Bio, que é o Bar do Fuxico, inclusive Val e Amoado. Tony da Guabiraba e a esposa Isabela e a família. O pai do Tony, Nino Guaracheiro e a esposa Ronilda estão na Rua da Harmonia em Casa Amarela. O aposentado do Detran Pinto morou na Macaxeira e agora está na hora do Janga, morando com a esposa Ailza e também toda a família. Ainda na hora do Janga, pertinho da casa de festas de Reginaldo Maia, estão lá Cabeludo da Piritolândia, Gilberto da Coxinha, Galego do Peixe e o presbítero Damião do Açaí, dos lanches, todos sintonizados na Jornal, também ligados com a gente, Vitor, Neto, Vinícius e o pai, o comissário Madruga, da empresa Redutor Segurança Patrimonial e Escolta Armada que fica no Janga. Dona Vitória e o esposo Paulo do Sussuarana Parque, lá em Paulista. Sandra Barbosa e os funcionários da empresa RS, promotora na Galeria Beberibe Center. Também ligados na Jornal em Socorro, Jaboatão dos Guararapes, Dona Carmélia e os filhos Valdir, Valdênio, Denise, Divane e também Deise. André do Galeto da Napeia 15 no Jatobá em Olinda. Em Camaragibe, Elias Maciel e toda a família. Ney do Delta está lá no Managuapião, sintonizado na Jornal. Antônio Eusébio, ele é diretor do bloco Saberé Tradição Verdadeiro do bairro de São José. E a turma do Chumba do Campo do União na Macaxeira, inclusive Alvírio, Sargento Brasil, esposo de Jane e Chico Pé de Pano, que mora em Nova Descoberta. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Agora vamos falar dos aniversariantes de hoje. O garotinho Miguel está completando 4 anos. Miguel mora na Rua Tibiras, em Santo Amaro. Ele é neto de Sara e é filho de Márcio e Nízia. A festa já está sendo preparada, inclusive com a participação de Bibia. Aniversariantes da MERP PMBM, cujo prefeito é o tenente Lupécio Nunes. Os tenentes José Manuel de Melo, Antônio Francisco de Azevedo e João Gerôncio do Amaral Filho. E os sargentos Valdemir Mendes da Silva e Evelyn dos Santos Silva. Um ônibus da empresa Caxangá, que fazia a linha Teixeira Príncipe, foi assaltado ontem no final da manhã no bairro de Peixinhos e Olinda. 2 elementos armados de revólveres roubaram os pertences de um passageiro. Coletivo da empresa Vera Cruz foi assaltado ontem por volta das 2 horas da tarde. O coletivo fazia o itinerário TI, Cajueiro Seco e MIP, Rua do Sol, e o assalto aconteceu nos Coelhos. Foram 2 elementos que roubaram os pertences dos passageiros. Na BR-408 em Paudalho, o ônibus da empresa 1002 foi alvo de 2 homens e uma mulher armados com revólver e faca. Roubaram os pertences dos passageiros. Tatiane Alves da Silva, de 21 anos de idade, morreu afogada quando tomava banho com alguns amigos na barragem dos Milagres, no sítio Montevidéu, em Salgueiro, no sertão do estado. E o corpo dela foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O Luiz Wagner da Silva, um jovem com 21 anos de idade, ele dirigia um Celta branco pela PE 270 em Buíque, quando perdeu o controle do veículo, que bateu numa casinha de oração à margem da PE. Isso mesmo, ele ficou muito machucado, foi levado para o hospital local, mas o Iris Wagner da Silva não conseguiu sobreviver à gravidade dos ferimentos e faleceu. E o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem sem nenhuma identificação, trajando calção vermelho, foi encontrado morto já em estado de decomposição em São Bento do Nordeste do estado. A causa-morte ainda desconhecida e o corpo do rapaz foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru.
Um entregador de gás de cozinha morreu em um acidente na PS 158 no sítio Umbuzeiro, em Calçado, no Agreste do Estado. Lucério Andrade Silva tinha 33 anos de idade. A moto em que ele carregava os botijões de gás derrapou na pista e ele acabou morrendo na hora. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Os policiais do DENAC sempre ligados com a gente, inclusive o escrivão Rinaldo em Paulista, Isabel Soujeito Janga, Washington Batman, o comissário Dulce Santiago Ezinho de Xuxa da Avenida Malacó e o comissário Natanael, hoje aposentado e professor, corredor do CBR da Jaqueira, que inclusive está de quarentena. Na comunidade Beco do Oeste, no Pode no Pina, estão ligados na Jornal Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho, Sérgio Careca, Anderson Shell, Xoxo, Coca, Mônica Serrote, Ricardo Boy é outro, Vitor, Jandir, Cristina, Zé do Peixe, Quiquinho, Denise Craveia, Mãe Rosinha, também Catarina, meio metro de língua. Toda a turma sintonizada aqui na Rádio Jornal. Antônio Carlos Vilela da Silva, de 59 anos de idade, residente na rua Ebenezer Furtado Gueiros, no bairro Heliópolis, em Bom Conselho, sofreu um acidente de motocicleta e ficou muito machucado, sendo socorrido na emergência do hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife para o HR. José Davidson Gomes dos Santos, de 26 anos de idade, residente na rua Severino Lira, em Bezerros. Ele sofreu um acidente de motocicleta e bastante machucado, foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Morre no Restauração, rapaz baleado no bairro da Várzea. Homem assassinado a tiros no bairro de Água Fria. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Ford, AM 780 FM 90.3. Rádio Jornal, Eliel Alves, o repórter do Bandeira 2. E a rapaziada da Ceasa também está sintonizada aqui na Jornal, ambulantes, motoristas, comerciantes, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Pedro Veras, Rafael Suassuna e Paulo de Tassi, e também o segurança Eziel. Seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual estão lá em Igaraçu, sintonizados na Jornal. O publicitário Fábio Gondim e a esposa Vera Borba estão em Casa Amarela. Cleonice e os funcionários do restaurante Pajaraca estão lá no Sítio dos Pintos, ligados aqui o tempo todo na Jornal. Otávio Emanuel Ribeiro de Barros, com 19 anos, residente na rua Prédio da Madre Deus, no Jangue Paulista. Ele sofreu um acidente de motocicleta e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Maria Aline Nogueira, de 23 anos de idade, residente em Angelim, no interior do estado, sofreu ferimentos num acidente de carro, um capotamento, e foi trazida para a emergência do Hospital da Restauração. Edvan Vitor dos Santos, com 27 anos de idade, residente na rua São João, em Águas Belas, sofreu um acidente de motocicleta, ficou bastante machucado e foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração. Maurício da Silva Amorim, de 21 anos de idade, residente em Limoeiro. Ele trafegava numa motocicleta, perdeu o controle e bateu numa barreira. Muito machucado, Maurício da Silva Amorim foi trazido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Alisson Rafael Ferreira Tenório, 32 anos de idade, residente na rua José do Amaral, em Rio Formoso, sofreu um acidente de motocicleta, sendo trazido para a emergência do Hospital da Restauração. José Paulo Belarmino de Lira, 48 anos de idade, residente em loteamento Alice Batista, em Amaragi, sofreu um acidente de motocicleta e foi trazido para o HR. José Cláudio da Silva, de 25 anos de idade, residente no Alto da Palmeira, em Camela e Pojuca, sofreu ferimentos, vítima de uma colisão entre duas motos e foi trazido para a emergência do Hospital da Restauração. Sidney dos Santos Silva, 33 anos de idade, residente na rua Romeu da Fonte, em São Lourenço da Mata, foi atropelado na PE-27 em Vera Cruz, aldeia, por um veículo não identificado e foi socorrido na emergência do Hospital da Restauração. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 6 assassinatos no estado, assim divididos, 3 crimes que ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano no estado foram registrados 153 assassinatos, sendo 90 homicídios que ocorreram no interior e 63 no Grande Recife.
Edmilson José da Silva, de 37 anos de idade, residente em Água Preta. Ele sofreu um acidente de motocicleta e ficou muito machucado, sendo levado para a emergência do hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Tiago Tenório Barbosa, de 23 anos de idade, residente do sítio Gentil em Venturosa, no interior do estado. Ele ficou bastante machucado, vítima de uma colisão envolvendo duas motocicletas, e foi trazido para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. O delegado Altino está lá no Alto do Mandu, em Casa Amarela, sempre sintonizado com a gente aqui na Jornal. Altino, delegado, e a esposa Jane. Elmiro Francisco da Rocha, de 44 anos de idade, residente na rua José Dourado, em Condado. Ele trafegava numa motocicleta quando de repente foi atingido por um carro, atropelado por um veículo de placa e marca não fornecidas. Socorrido no hospital de Condado, Elmiro Francisco da Rocha teve que ser removido aqui para Recife para a emergência do Hospital da Restauração. Carissa Lili Severiano, de 18 anos de idade, um jovem que mora no loteamento Santo Cristo, em Pojuca. Ele foi atropelado por um veículo não identificado e ficou bastante machucado, sendo levado para a emergência do hospital local, de onde foi em seguida removido aqui para Recife para o Hospital da Restauração. No Alto Zé Bonifácio estão sintonizados na Jornal Marroco e a esposa Lindalva, e também Tom da Quitanda e Edelson do Açougue. Ainda Janeide da Tribo Fundo de Ouro de Águas Belas. Ela é estabelecida com a barraca de lanches ao lado da Igreja Batista Brasil para Cristo, em frente à Galeria Bibiribe. Ela e Frígio Lima estão sintonizados com a gente aqui na Jornal. Lembrando que foram 6 assassinatos de ontem para hoje, 3 crimes que ocorreram no interior e 3 no Grande Recife. E este ano já foram registrados em Pernambuco 153 assassinatos, 40 deles, aliás 90 homicídios foram registrados no interior e 63 no Grande Recife. Manuel, Eliane, os funcionários da loja Temave, lá na Guabiraba, estão ligados com a gente aqui na Jornal. Mauro do Bar da Mão de Vaca, na saída do Conjunto Praia do Beira-Mar. Conjunto Beira-Mar, no Jangue Paulista, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Morre no Restauração um rapaz baleado no bairro da Pátria. Edinaldo Balbino da Silva, com 35 anos de idade, um rapaz de profissão não informada. Ele foi baleado no último dia 12 na rua Caminho da Areinha, no Bar do Aurino, no bairro da Várzea, por 2 elementos. Chegaram numa motocicleta, chegaram no local, olharam para o celular do rapaz e disseram: é tu mesmo. E aí meteram bala no Edinaldo Balbino da Silva, que estava internado na emergência do Hospital da Restauração, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ontem. O corpo dele, Edinaldo Balbino da Silva, foi removido para o Instituto de Medicina Legal por Ramos, funcionário do necrotério do HR. E atenção! Homem assassinado a tiros no bairro de Água Fria. Salomão Pereira das Neves, um homem com 40 anos de idade, profissão não informada, residente na rua Penelopes, no bairro de Água Fria, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na rua Elza, lá naquele bairro. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele tinha acabado de almoçar na casa de familiares e, ao sair da residência do pessoal, foi assassinado. Informações dão conta de que ele seria viciado em drogas e estaria devendo aos traficantes da área. O corpo de Salomão Pereira das Neves foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e tiras da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade e controle de plantão, aqui na sua rádio Jornal Rádio Forte AM 780 FM 90.3.